Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026 aqui do canal. Já estamos no final de janeiro, né? Mas vou desejar aí feliz ano novo para todo mundo. Por mais que acho que já tem uma galera que tá falando que não pode mais desejar feliz ano novo, né? Mas como é a primeira vez que eu tô aparecendo por aqui, vou deixar isso aqui registrado. Vou gravar esse vídeo mais informal aqui mesmo, sem muito roteiro, mas quero que seja mais um bate-papo assim mesmo, até porque preciso confessar que não era o meu plano voltar a gravar vídeos aqui pro canal. Assim, eu tava pronta pra meio que desistir dessa produção de conteúdo focada em dados, mas acontecimentos aí dos últimos meses, assim, desde quando eu criei aqui o canal, acho que já tem um pouco mais de um ano, né? Desde o primeiro vídeo. O canal nunca parou de pegar view. Desde os primeiros 3 vídeos que eu postei, aí depois demorei um tempo para voltar a postar com mais frequência, meados do ano passado. E depois parei de novo, mas até hoje os vídeos pegam views, recebo comentário, recebo novos inscritos. E de forma geral, assim, eu acho que de alguma forma as pessoas gostaram do conteúdo. Enfim, eu preciso talvez abrir um pouco o meu coração aqui com vocês com relação ao que vai ser o futuro aqui do canal. Mostrar ali também um pouco do porquê que eu tava desanimada, porquê que eu estou desanimada, na verdade, em produzir conteúdos com foco em dados. Eu comecei a produzir conteúdos sobre dados lá em 2021, na época que eu estava iniciando minha transição de carreira. Eu comecei com um podcast para justamente tentar, sei lá, me conectar um pouco com as pessoas do mercado, tentar ali me posicionar, juntar um pouco do que eu sabia fazer de publicidade com foco em dados para, sei lá, tentar me destacar de alguma forma e ver se eu conseguia um emprego. E aos poucos o podcast foi crescendo, eu fui conversando com várias pessoas, o podcast tem até hoje lá no Spotify. E depois disso veio o perfil no TikTok. O perfil no TikTok, durante um tempo, assim, ele bombou muito. Eu cheguei a ter mais de 10 mil seguidores por lá. E depois veio o perfil no Instagram. Na verdade, é mais ou menos ao mesmo tempo, né? O perfil no Instagram era antes o perfil do podcast, que eu só divulgava ali os novos episódios. Mas depois de um tempo eu transformei ele num perfil geral ali, onde eu postava mais ou menos os mesmos conteúdos que eu postava no TikTok. Só que muito nos stories também usava as caixinhas, né, de pergunta para o pessoal mandar dúvida. Acho que ali gerou uma conexão com a galera que se interessava por dados, por transição de carreira, enfim. E durante um tempo ali eu fiquei muito animada. O perfil foi crescendo, eu cheguei a fazer algumas parcerias também, então foi uma experiência legal. Mas aquilo nunca foi exatamente 100% o único assunto que eu gostava de falar. O que me levou, na verdade, a fazer faculdade de publicidade, eu acho que no fundo sempre foi gostar de criar coisas. E eu via na produção de conteúdo como uma forma de fazer isso, de botar ideias para fora, de exercer minha criatividade. E eu acho que foi um golpe de sorte mesmo do conteúdo sobre dados ter bombado tanto e ter feito com que o perfil crescesse. A partir do momento que os conteúdos de dados começaram a dar certo, eu comecei a focar só nisso, mas esse nunca foi um único tema na minha vida, né? Eu não falo só disso no dia a dia. Com o passar dos anos, eu fui ficando frustrada. Eu tinha preguiça de entrar no perfil e ficar respondendo as mesmas perguntas de sempre e ficar produzindo os mesmos tipos de vídeo, falando o mesmo tipo de assunto. E ao mesmo tempo que eu queria falar de outras coisas, eu sabia que eu tinha um perfil muito segmentado de pessoas que me acompanhavam, né? Quem me acompanhava lá no TikTok ou no Instagram era por querer aprender sobre dados ou querer fazer uma transição de carreira, né? Não necessariamente as pessoas queriam saber da minha vida ou de outros temas relacionados a mim, né? Então, nesse meio tempo, eu comecei a criar outro perfil pessoal, assim, do zero. E já aconteceu até de gente acabar me vendo lá no TikTok falando sobre Lego ou sobre viagem, né? Que são os outros perfis. Um perfil que eu tenho junto com meu namorado e o meu perfil
pessoal também. Aos poucos, esses outros assuntos foram crescendo mais em mim do que necessariamente ficar falando sobre dados e transição de carreira. Uma coisa que eu nunca falei, assim, mas da época que eu criava pro Instagram, eu comecei a receber muitos comentários de homens que simplesmente ficavam dando cantada e, sei lá, tentando dar em cima de mim de alguma forma. E isso me frustrava, me deixava muito brava, porque eu tava ali tentando fazer um conteúdo, sei lá, minimamente sério, compartilhando algum conhecimento, alguma coisa, e eu recebia cantada na DM e tal, e era super inapropriado. Mostrava pro meu namorado, assim, os tipos de mensagem. E aconteceu aqui no YouTube também, alguns comentários desses, mas hoje em dia não me abala mais, assim, hoje em dia eu fico só com dó mesmo de quem comenta esse tipo de coisa, mas na época ali, nos primeiros anos, eu ficava muito incomodada, eu sumia por dias do Instagram, porque... sabe, eu parecia que ninguém me levava a sério. Eu acho que muito pelo fato de ser mulher e estar num meio de tecnologia que é um meio muito masculino, assim. Essas coisas foram aos poucos ali colaborando para que eu fosse desanimando de criar conteúdo sobre dados e tecnologia. É isso tudo, sim, gente, só dando um panorama para vocês de que meio que aconteceu. E eu sou muito grata por tudo que aconteceu, por alcançado aí pessoas. Só que a verdade é que eu enjoei. E eu não queria mais ficar falando sobre isso. Eu sempre tive uma relação, acho que muito direta e meio fria com relação ao trabalho, assim. Para mim, trabalho é só uma coisa que eu faço ali para sobreviver e para pagar todas as outras coisas legais que eu gosto de fazer na minha vida, assim. Eu não tenho apego, assim, eu não tenho amor por trabalhar com tecnologia, eu não tenho, assim, sabe? Ou por mim, eu trabalharia com qualquer outra coisa também, desde que pagasse o suficiente para sustentar meu estilo de vida. Eu sempre fui muito cética e direta, assim, talvez. Desde a escolha que me fez transicionar de carreira, de publicidade para dados, inclusive eu acho que eu falo no vídeo aqui onde eu conto essa minha trajetória, eu falo que foi puramente pensando na via econômica mesmo, de que trabalhando com publicidade eu não teria ali um sucesso financeiro tão alto quanto provavelmente trabalhando com tecnologia. E, de fato, é isso. Agora, né, já tem aí quase, acho que vamos fazer esse ano, vai fazer 5 anos que eu trabalho com dados e para mim é só mais uma coisa, sabe, gente? É uma parte da minha vida, não é a parte principal e não é a coisa que eu mais amo fazer. Dito isso, eu decidi por esse ano encerrar as contas, né, no TikTok e no Instagram. Deletei, assim, eu não deletei, na verdade, eu arquivei as contas, desativei, não sei. Eu sei que se pesquisarem hoje em dia, vocês não vão encontrar mais. Por causa disso, assim, eu já não tava mais animada, toda vez que eu entrava no perfil era as mesmas perguntas, sabe, os mesmos temas, e eu já sentia que eu já não tinha mais nada de novo para falar. O mercado mudou muito também nesses últimos anos, então o que foi para mim, né, a minha trajetória, a minha realidade, né, não posso falar que vai ser o mesmo para as outras pessoas. E eu não vou ficar aqui fazendo esse conteúdo, sei lá, meio charlatão, sabe? Falando que, basta você estudar, basta você querer que você vai conseguir uma vaga. Eu nem sei, sabe? Hoje em dia eu não consigo garantir isso para mais ninguém. E, enfim, as coisas mudaram. Eu já sentia que eu já tinha compartilhado, já tinha falado tudo que eu tinha para falar. Então eu optei por desativar os perfis e aqui no YouTube eu não ia desativar, mas eu só ia esquecer o canal. Eu não ia continuar publicando mais nada. Só que nos últimos meses eu recebi muitas mensagens, pessoas falando que viram os meus vídeos aqui no YouTube e que gostavam muito do conteúdo. Recebo ainda no LinkedIn gente mandando mensagem e tudo. Eu confesso que eu estou tentando pensar em como organizar as coisas a partir de agora, assim. Eu não vou apagar o canal vai continuar existindo. Pensei em voltar, assim, eventualmente a produzir mais coisas pra cá, só pro YouTube. Que o YouTube acabou sendo um canal que as pessoas, de fato, interagem mais, né? Os comentários nos vídeos. Tava sendo muito mais legal essa troca do que eu tava tendo no Instagram e no TikTok. Na verdade, a ideia desse vídeo aqui é mais pedir ajuda de vocês. Porque, realmente, assim,
eu não sei mais o que eu posso falar de novo, assim, no que diz respeito a, quais cursos fazer para ser analista de dados. O que eu estudaria ou o que eu faria de diferente na minha transição de carreira, sabe? Tipo, sabe, eu nem quero mais ficar falando dessas coisas. Eu acho que já deu o que tinha que dar. Tá aí já todos os conteúdos que eu tinha para falar sobre esse assunto. Mas eu acho que, de alguma forma, as experiências que eu tive ainda podem ser válidas para algumas pessoas. Então, na verdade, esse vídeo é mais para vocês mandarem aí nos comentários alguma ideia, alguma sugestão de assunto, de tema, algum ponto específico que vocês acham que seria interessante de falar, não só sobre dados especificamente, né, mas sobre carreira, sobre trabalho em tecnologia, enfim, ou carreira como um todo. Eu tô super aberta a essa troca. Deixar aí o meu compromisso de tentar fazer o canal continuar, assim. Eu não vou prometer aí uma frequência muito alta de vídeos, sei lá, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, sem chance. Mas produzir aqui pro canal, pra mim, é relativamente fácil, assim. Eu consigo sentar em um final de semana e gravar 3, 4 vídeos e já deixar pronto para ir postando ao longo do tempo, assim. Então, a grande questão, o grande problema é que eu não tenho mais temas, eu não tenho mais ideia do que falar. Eu preciso que vocês me digam o que vocês querem que eu fale e aí eu posso organizar aqui os vídeos. Não vou ficar repetindo assunto, reciclando, fazendo vídeo clickbait aí só para gerar view. Não é esse o objetivo, mas, de repente, aí se tiver assuntos, coisas que vocês queiram saber, eu estou aqui aberta a ainda compartilhar com vocês. Bom, pessoal, é isso. Eu pensei aqui o vídeo para ser mais curtinho, eu acho que acabei falando um pouco demais, mas espero aí que tenha sido uma troca sincera aí com vocês sobre o futuro aqui do canal, da produção de conteúdo. Eu espero que vocês entendam também e que de alguma forma a gente consiga fazer com que esse canal seja bom para todo mundo, né? Tanto para vocês que gostam de consumir conteúdo, quanto para mim conseguir arrumar aí a melhor forma de continuar produzindo e trazendo coisas novas para cá. Beleza? É isso. Eu vejo vocês numa próxima. Tchauzinho.